bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a sua professora de língua portuguesa, tá certo? Como sempre, a gente está aqui ó, ao vivo dos nossos estúdios, mas eu gostaria de relembrá-los que essa aula fica disponível também nas nossas plataformas digitais, no app do Educa Recife e também no nosso canal lá no YouTube. App esse que você já conhece, né? Já faz o login para ter acesso ao nosso chat. E quem faz o chat da aula de hoje é a professora Camille Borba. Vamos dar um oi para ela? Olá, lindezas, tudo bem? Como sempre, é um prazer estar aqui. E eu, como vocês deveriam estar, estou tentando logar aqui no chat, certo? Então, daqui a pouco a gente vai ter o quê? Uma troca legal. Eu espero que vocês gostem muito dessa aula. E já sabem, qualquer dúvida, joga no chat que a gente resolve, tá certo? Vamos aproveitar essa aula que a professora Viviane preparou com muito carinho e que eu tenho certeza que está excelente. Isso, minha gente. Vão tentando aí, mesmo que não consigam logo de cara, vão tentando se comunicar com a professora Camille, que uma hora vai dar certo, tá certo? Quem faz a tradução simultânea hoje para a língua brasileira de sinais é a nossa querida intérprete Laisa. Seja muito bem-vinda, Laisa. E vamos lá, né? Vamos começar a aula de hoje, que é, na verdade, uma continuação daquilo que a gente já vinha falando na aula anterior, que foi sobre crônica. Esse gênero jornalístico, narrativo, descritivo que está aí no nosso dia a dia, falando sobre o nosso cotidiano também. A gente já viu algumas características da crônica, e essa semana a gente continua falando. As crônicas são textos narrativos, descritivos e podem ser escritas de formas diferentes e tratar de assuntos e formas distintas, né? Como a gente viu em aula passada, a crônica ela não tem um assunto específico, ela não tem a obrigatoriedade também de trazer grandes temas da humanidade. A gente viu na aula anterior que a gente leu duas crônicas, né, falando sobre o uso do celular e como nós dependemos desse aparelho no nosso cotidiano. Então, a crônica é esse texto muito esperto, muito perspicaz, que olha para o nosso cotidiano e para as coisas que estão ao nosso redor e fala, epa, isso aqui dá para fazer uma abordagem diferente, dá para fazer todo um processo reflexivo sobre objetos que estão no nosso dia a dia e a gente nem se dá conta de que são incrivelmente relevantes para a nossa existência, né? Que sem eles a gente perderia o controle, perderia o rumo da nossa vida. É claro que isso é uma forma exacerbada de ver as coisas. Se alguma pessoa perder o celular, ela não vai perder o controle da vida dela, né? Ela pode facilmente conseguir um outro aparelho, reorganizar a sua agenda, reorganizar os seus contatos. Mas a crônica faz esse movimento de reflexão sobre a importância das coisas. A palavra crônica, em sua origem, está associada à palavra grega cronos, que significa tempo, que é uma referência também ao deus grego Cronos. Como vocês bem sabem, e eu já falei aqui, como a crônica está vinculada com a nossa rotina, com o nosso dia a dia, está vinculada à ideia de tempo, o tempo de agora, o tempo presente. Por isso é que ela está tão associada ao nosso cotidiano, ao presente de hoje, tá certo? A crônica não é um texto que vai buscar lá atrás justificativas ou argumentos ou fatos históricos. Não, ela está no hoje, tá certo? Completamente contextualizada com a nossa vida. A crônica contemporânea é um gênero que se consolidou por volta do século XIX, minha gente. Faz um tempinho, ó, com a implantação da imprensa em praticamente todas as partes do planeta. A partir dessa época, os cronistas, além de fazerem relato em ordem cronológica dos grandes acontecimentos históricos, também passaram a registrar a vida social, política, os costumes e o cotidiano do seu tempo, publicando seus escritos em revistas, jornais e folhetins. Então, isso explica também a origem da palavra, né, tempo, e está ligada ao cronos. Então, a crônica contemporânea, ela faz esse recorte de um tempo histórico, e o cronista é essa pessoa que tem por obrigação fazer esse registro da vida social, organizando-a em ordem cronológica, a fim de publicar em revistas, os jornais e folhetins, porque são esses meios de comunicação que garantem que a vida social circule, né, que todo mundo consiga pensar sobre um mesmo assunto, sobre o mesmo objeto, de forma coletiva. Se a gente parar para pensar que o cinema,
não era tão forte, a gente não tinha streaming na época em que os jornais começaram a circular, a gente só tinha literatura. A gente só tinha literatura e o meio de comunicação mais forte eram os jornais. Então, a gente associando a minha capacidade de criação literária e o meio de comunicação mais comum, a gente tem a vinculação das crônicas nos jornais, nas revistas e nos folhetins, que são uma espécie de jornal diário, sabe, que você vai acompanhando, como se fosse uma novela, diariamente ou semanalmente, ou seja, que tem a sua publicação de forma periódica. Os autores que escrevem crônicas como gênero literário recriam os fatos que relatam e escrevem de um ponto de vista pessoal, buscando atingir a sensibilidade de seus leitores. As que têm esse tom chegam a se confundir com contos, né, minha gente? Por quê? Como os gêneros textuais são muito fluidos e algumas características são semelhantes, às vezes eles se conversam. Então, por exemplo, numa crônica narrativa, a gente tem a aproximação do que poderia ser um conto, por exemplo, tá certo? Então, em alguns momentos, a gente pode confundir, sim, crônica com conto, especialmente se a crônica for também narrativa. Lembrando que a crônica, especialmente quando ela é narrativa descritiva, ela pode ter um ponto de vista muito pessoal, ou seja, do narrador. Então, ela pode acontecer aí em primeira pessoa, né? Eu andava pelas ruas quando avistei fulano e tal, e as coisas vão acontecendo. Então, é sempre do ponto de vista muito pessoal daquela pessoa que está vivendo aquele fato. Pode ser que o sentimento coletivo seja diferente do sentimento que a personagem está narrando ali na hora da crônica. Embora apresente característica de literatura, o gênero também apresenta características jornalísticas, por relatar o cotidiano de modo conciso e de serem publicadas em jornais. As crônicas têm existência breve, isto é, interessam aos leitores que podem partilhar esses fatos com os autores por terem vivido experiências semelhantes, né? E como eu estava falando, a crônica ela circula no jornal. Então, ela vai importar também características do texto jornalístico, né? Muitos dos cronistas são também jornalistas. Então, ele vai ter um caráter, às vezes, conciso, às vezes direto, vai ter uma parte descritiva que vai se assemelhar à notícia. Então, a crônica acaba sendo um gênero muito híbrido. Um gênero que mistura muitas características de textos distintos. Ele pode ter a característica narrativa, como eu estava dizendo, ele pode ser descritivo, ele pode ser jornalístico. É claro que quando um autor começa a fazer uma crônica, ele tende a manter uma dessas características, um tipo de texto, ao longo de toda a crônica. Mas isso também pode variar, depender da estilística de cada autor, tá certo? Uma forte característica do gênero é ter uma linguagem que mescla aspectos da escrita com outros da oralidade. Então, é muito fácil ter nas crônicas recursos da oralidade, ou seja, expressões, vícios de linguagem, âncoras narrativas e discursivas. Eu tenho uma âncora que é o tá certo, mas outras pessoas têm outras âncoras, os né, o isso, vice. Então, isso pode também constituir fazer parte da escrita de uma crônica, já que ela tem por vista de fazer essa representação do nosso dia a dia. E no nosso dia a dia, a gente tem a utilização desses vícios de linguagem, dessas expressões, tá certo? Coloquiais. Ó, tá vendo? Tá certo? As crônicas existem em diversos tipos e agora a gente vai conhecer cada tipo de crônica, mais especificamente, para a gente poder entender quais são os detalhes, quais são as nuances que cada uma apresenta. A gente vai ver o tipo narrativo, o tipo descritivo e assim sucessivamente. A crônica narrativa, como todo texto narrativo, conta uma história, seja em primeira ou em terceira pessoa. E como toda crônica, essa história se relaciona a diferentes fatos do cotidiano, acontecimentos recentes. Não se esqueça de que uma narrativa também pode ser encontrada descrições. E geralmente são, né? Quando a gente está contando uma história, a gente está dizendo, ó, Ana estava passeando com o cachorro dela pela rua, quando viu um menino também passeando com seu cachorro. Ele estava com blusa vermelha, calça marrom e assim sucessivamente. Então, a gente tem aí uma interseção entre uma narrativa e também uma descrição. Como eles são gêneros, tipos de escrita muito, não diria semelhantes, mas que se ajudam na hora de contar uma história,
e também descrever alguma situação, eles costumam conversar bastante dentro das crônicas, não apenas dentro das crônicas, mas em contos também, em outros gêneros textuais. A crônica descritiva. Como o próprio nome diz, trata-se de um texto descritivo sobre uma determinada situação do cotidiano em algum local, contendo ou não personagens, minha gente. E aí, é um texto que pode se assemelhar um pouquinho à notícia, porque se você parar para pensar, a gente tem, nossa, o que é uma notícia? É um texto que vai descrever uma determinada situação, né? A crônica, ela pode ser descritiva também, ou seja, descrever um fato, um acontecimento, uma passagem que alguém presenciou. Só que aí a crônica, ela normalmente vai trazer algum aspecto reflexivo sobre aquilo, enquanto que a notícia, ela dá o fato assim como aconteceu. O jornalista, ele não está preocupado em criar filosofias, em elaborar hipóteses, pensamentos, destrinchar aquele conteúdo. Então, por exemplo, aconteceu um assalto a banco. A notícia vai ser: aconteceu um assalto ao banco no dia tal, tal hora, a polícia está investigando. Então, a notícia, ela vai dar a informação. A crônica, ela vai refletir: houve um assalto a banco. E aí, disso, eu começo a pensar a segurança pública, eu começo a pensar a vida dos assaltantes, eu começo a pensar o que é que levou essas pessoas a assaltarem ao banco, como reagiram as pessoas ao entorno, como isso afetou a vida da comunidade, da rua, etc. Então, quando eu faço esse argumento maior, que eu penso nas características por trás, né, no que é que o assalto ao banco está impactando, é quando eu tenho uma reflexão maior. E isso acontece mais na crônica e não acontece na notícia, tá certo? A crônica descritiva explora ao máximo os detalhes do objeto descrito, que pode ser um local, uma pessoa ou mesmo um animal que o cronista deseja descrever. Em uma crônica descritiva, podem ser encontrados fragmentos narrativos e até argumentativos, porém predomina a descrição, obviamente, né? Quando a gente está, eu peguei um ônibus hoje de manhã. Tá, mas qual foi esse ônibus? Como era? Como foi a situação? Como foi o trajeto? Então, a partir do momento em que eu começo a descrever o aspecto do ônibus. Ele era grande, tinha 22 assentos, estava cheio, estava vazio, e o motorista estava assim, tinha cabelo, era careca, como é que era? Então, a partir desse momento, eu estou fazendo uma descrição do objeto especificamente, nesse caso o ônibus, e a partir disso eu posso mesclar também com alguns elementos de narrativa. Então, por exemplo, o ônibus que eu peguei hoje de manhã era azul com branco, tinha uma faixa amarela, e aí fomos ao trabalho e aí aconteceu alguma coisa. Então, é a descrição, ou seja, do objeto, misturado com a narrativa, com a enumeração de ações, certo? A crônica humorística, minha gente. Nesse tipo de crônica, usam-se os recursos necessários ao efeito do humor. Para isso, também pode estar presente a ironia, com o objetivo de entreter o público. Na maioria das vezes, a crônica humorística é utilizada para contar um acontecimento político, econômico ou cultural, de uma forma ainda mais descontraída do que nos outros tipos de crônica. A crônica humorística, como o próprio nome diz, tem por efeito, consequência e intenção despertar em quem está lendo um humor. Então, ele vai fazer, a grosso modo, a mesma coisa que os outros tipos de crônica, só com a intenção do riso. Os outros tipos de crônica, a narrativa e a descritiva, não tem necessariamente a intenção do riso. De repente, pode até ser que a reflexão filosófica seja mais importante do que o riso. Na crônica humorística, novamente, a gente vai ter um tom mais irônico, um tom mais sarcástico, que dá para reconhecer facilmente no texto, assim, quando a gente está lendo. Tá certo? E a crônica jornalística, que eu acho que é a última. A crônica jornalística é um texto muito utilizado pela imprensa brasileira para retratar e refletir sobre temas da atualidade, em uma linguagem um pouco mais leve, que é a própria da crônica, né? Se na crônica humorística a gente tem uma utilização da ironia, do sarcasmo, uma linguagem muito mais pesada, assim, e também na narrativa a gente tem um apelo mais literário, eu posso usar uma linguagem mais rebuscada. Na crônica jornalista a gente vai ter uma linguagem muito mais objetiva, que está tentando falar dos acontecimentos do nosso cotidiano. E aí, nesse momento, pode-se assemelhar-se à notícia, tá certo? Então, é isso. E agora a gente vai ler uma
crônica, tá certo? Eu trouxe aqui uma crônica para a gente pensar de Machado de Assis, para a gente pensar como é que ele organiza essa crônica dele. Bora lá. Crônica de Machado de Assis, Gazeta de Notícias, essa crônica é do século XIX e foi publicada em 1889. Quem nunca invejou não sabe o que é padecer. Eu sou uma lástima. Não posso ver uma roupinha melhor em outra pessoa que não sinta o dente da inveja morder minhas entranhas. É uma comoção tão ruim, tão triste, tão profunda que dá vontade de matar. Não há remédio para esta doença. Eu procuro distrair-me nas ocasiões como não posso falar. Entro a contar os pingos de chuva, se chove ou os basbaques que andam pela rua, se faz sol, mas não passo de algumas dezenas. O pensamento não me deixa ir avante. A roupinha melhor faz-me foscas. A cara do dono faz-me caretas. Ou seja, aqui, nesse texto específico, que é uma crônica de Machado, ele faz uma reflexão sobre o sentimento da inveja, que é um sentimento que acomete todas as pessoas em algum momento da nossa vida. Não quer dizer que você seja invejoso a vida toda, ou que você tenha isso intrínseco dentro de você. Não é isso. Em algum momento, todo mundo vai sentir inveja. Faz parte da experiência humana, né? Coisa que a gente compartilha. E aí, o texto de Machado faz justamente isso. Olha, todo mundo sente inveja, tá? Mas como é que eu lido com essa inveja? E aí o narrador começa a descrever quais são as sensações que ele tem. Misericórdia. Ele diz que tem vontade de matar, minha gente. De tanta inveja que ele sente da outra pessoa. E engraçado é que, ao mesmo tempo, ele tem consciência dessa inveja, né? E, ao mesmo tempo, ele não consegue lutar contra ela. Então, ele faz toda essa argumentação para descrever como está sentindo, narrar qual foi o episódio em que ele sentiu inveja. Então, ele está aí, ao mesmo tempo, mesclando os dois gêneros textuais, para falar de um assunto bem sério, de um assunto que faz a gente ficar refletindo e pensando, opa, talvez eu precise aqui controlar as minhas emoções, me redirecionar, certo? O narrador do texto de Machado fala sobre um assunto importante para a humanidade, que é a inveja. Segundo o dicionário, caso você aí não saiba o que é inveja, a inveja é um substantivo feminino, e que significa desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia, minha gente. É quando a gente fica triste, quando o amiguinho está tendo mais sucesso que a gente. Isso é inveja, minha gente. Não aconselho. Segunda definição, desejo irrefreável de possuir o que é de outrem. Tá certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre essa segunda definição, porque ela aí se assemelha um pouco ao sentimento de cobiça, e a gente vai ver a distinção entre os três. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, né? A inveja é um sentimento que está na história da humanidade há muito tempo, e há um relato bíblico também falando sobre isso. Bora ler? A inveja é também considerada como um dos pecados capitais, e paira sobre a literatura mundial em muitos e muitos exemplos, minha gente. Na Bíblia, por exemplo, Caim sente inveja e ciúmes de Abel, já que Deus acaba gostando muito da oferta de carne feita por Abel e não mostra reação à oferenda de frutos feitas por Caim, porque eles tinham empregos diferentes, tá? Funções, trabalhos diferentes, então a oferenda acaba sendo distinta. Tomado pela fúria, Caim mata o seu irmão Abel, e esse é o primeiro registro de uma inveja que a gente tem assim na literatura. Então, como a gente percebe, o tema ele perpassa há muitos e muitos tempos, e está aqui e chega até os nossos dias de hoje com bastante relevância, né? Verde de inveja. No texto de Machado, a inveja é tratada como uma doença, né? O eu lírico diz que está adoecendo, se sente doente. Pois, embora ela não adoeça o corpo como uma doença física, ela adoece a alma. E o indivíduo definha diante de seus sentimentos ruins. Olha como isso é profundo. Eu estou fazendo aí todo um recorte, para falar como o sentimento da inveja é generalista, ou seja, ele acomete todo mundo, mas eu estou falando isso e usando a interpretação machadiana de que isso é uma doença. Ou seja, o eu lírico, o narrador, ele não quer sentir a doença, mas ele sente que está sendo tomado por ela. A inveja não é uma doença, obviamente, como a gente bem sabe, mas é assim que o narrador sente essa emoção em seu corpo. Mas há uma diferença entre ciúme, inveja e cobiça, Vivi? Será que é a mesma coisa? Será que não é? Tem diferença? Eu acho que tem, né?
E como eu sei que tem, a gente vai conversar mais um pouquinho sobre elas agora. Ó, a inveja se distingue do ciúme e da cobiça por quê? O ciúme, minha gente, é o desejo obsessivo de não perder algo que já se possui. Então, quando você tá aí com seu namorado, com a sua namorada, mas não quer perder de jeito nenhum, tá com medo, isso muito provavelmente que você sente é ciúme. Cobiça é o desejo de possuir algo que não é possuído, ou seja, eu quero alguma coisa que eu não tenho ainda, mas eu quero aquilo muito, isso é cobiça. A inveja, mais do que o desejo do bem alheio, é a tristeza pelo fato de outra pessoa possuir algo que não se tem. Então, é quando eu me incomodo, é quando eu fico triste, cabisbaixa, chorosa, quando fulano tem alguma coisa, consegue alguma coisa e eu não consigo. Então, aqui nesse slide a gente conseguiu perceber direitinho a diferença entre cobiça, inveja e ciúme, tá certo? Os verbos, como a gente vai conhecer um pouquinho de gramática agora, né? A gente viu a crônica, o gênero textual, e agora a gente vai ver um aspecto que estava lá na crônica de Machado de Assis, que são os verbos impessoais. Bora dar uma olhadinha no que são? Os verbos impessoais são verbos que não apresentam o sujeito, são conjugados apenas na terceira pessoa do singular. Os principais verbos impessoais são o verbo haver, apenas no sentido de existir, tá, minha gente? O verbo fazer, quando indica tempo decorrido, e o verbo que indica fenômeno da natureza ou fenômeno atmosférico. Então, na falta de um sujeito para concordar, o verbo existe por si só, ele é impessoal. Ó, na crônica machadiana, a gente tem a seguinte frase, eu não sei se vocês perceberam quando eu estava lendo, mas estava grifado. E eu trouxe ela aqui de volta, recuperei a frase, ó. Não há remédio para esta doença. Esse há aqui, ele está no sentido de existir. Então, ele é um verbo impessoal. Ele não varia e está empregado na terceira pessoa do singular. O verbo impessoal é interessante porque ele não vai variar. Então, por exemplo, na primeira frase, eu tinha remédio também no singular. Na segunda frase, eu alterei e coloquei um Szinho, ó. Não há remédios para esta doença. E a concordância está perfeita, porque o verbo ele não é impessoal, então ele não precisa variar. Então, eu uso tanto no singular quanto no plural e está tudo bem. Tudo bem no reino da gramática, certo? Os exemplos de verbos impessoais, lembra que eu disse que eles também são fenômenos da natureza, indicam fenômenos da natureza? Tá, e eu trouxe dois exemplos, ó. Chover e relampejar. Choveu muito hoje. Choveu não tem sujeito, mas o emprego do verbo junto com a frase está perfeito. Relampejou durante a noite. Os dois verbos fazem referência a fenômenos da natureza. Nesses casos específicos, a gente tem um verbo impessoal. Verbos que indicam tempo, o verbo ser e o verbo fazer. Marília disse que já são 3 da tarde. Então, eu não tenho um sujeito para concordar aí. Então, o verbo ser, conjugado dessa forma, também é um verbo impessoal. E o último exemplo, faz muitos anos que não jogo futebol. A gente também tem um verbo impessoal, o faz não tem sujeito, mas perceba que muitos está no plural. Então, e o verbo está no singular. Então, quando eu tenho a utilização disso, eu consigo reconhecer que o meu verbo é impessoal, certo? Porque ele não varia. Um erro muito comum que a gente utiliza quando vai conjugar verbo, assim, a gente faz isso de forma muito automática, é conjugar o verbo fazer para poder concordar, né? Ó, o verbo fazer, ele também não é conjugado para o plural. Então, muita gente diz assim, fazem muitos anos que não vou à praia. Esse é um emprego equivocado do verbo fazer, tá certo? Eu preciso colocar ele no singular, assim como o verbo haver. Então, faz muitos anos que eu não vou à praia. Essa é a forma correta de se utilizar o verbo fazer. Ele não concorda com o plural. Lembrete, o verbo existir não é impessoal, minha gente. Eu sei que muita gente acha que como o haver está no sentido de existir, a gente também acha que o existir que é impessoal também, mas não é. Sendo assim, ele varia e concorda com o sujeito da oração. Eu posso dizer, existem muitos motivos para que eu esteja chateado, e aqui a gente tem uma frase no plural, muitos motivos, e existe um rio perto daqui, essa frase está no singular. Então,
o verbo existir, ele vai concordar com o plural e com o singular também, a depender do uso, diferentemente do verbo haver e do verbo fazer, que ficam ali invariáveis na terceira pessoa. E agora é a vez de vocês. Antes de eu dizer o que é que vai acontecer agora, vamos passar lá no chat. A professora Camila ficou quietinha durante a aula. Vamos passar lá, ver o que aconteceu e já se despedir. Olá, lindezas! Então, aqui o chat, professora Vivi, ficou assim, quietinho, caladinho, mas eles estão presentes. A gente tem Maria, Diógenes, Valesca, Adriele, Maria, inclusive, é Maria Gabriela Borges dos Santos, 8ª B da Escola Municipal Carla Patrícia. Um beijo enorme para vocês. Tivemos algumas dificuldadezinhas aqui com a internet, mas vocês foram super compreensivos. Estão aqui prestando atenção na aula e eu espero que vocês tenham gostado. A crônica de Machado faz a gente pensar muito, né? E eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A aula, para mim, pelo menos, foi muito interessante. E até a próxima. Que massa, muito obrigada aí pela audiência de vocês. Olha, para terminar a nossa aula, eu queria que vocês pensassem aí, já que a gente falou tanto da utilização dos celulares e da importância deles na nossa vida, queria que vocês pensassem aí um parágrafozinho falando sobre todas as coisas que vocês conseguem fazer utilizando o celular de vocês. Muita coisa, né? Inclusive assistir aula. Olha que massa. Então coloquem aí, organizem, mandem pra gente lá no Padlet, que você já tem o QR Code. Tá certo? A nossa aula vai chegando ao fim, minha gente. Foi uma alegria ficar aqui com vocês. A gente se vê na próxima aula. Um cheiro e até breve.